vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versos 54 até o verso número 62. Esse texto é um texto bem emblemático da palavra de Deus, que falará muito ao meu e ao seu coração. Muitas verdades contidas aqui, então vamos prestar bastante atenção e deixar que Deus fale ao meu e ao seu coração, amém? Portanto, diz assim a palavra de Deus: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos neles e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não conheço. Dali a pouco outra pessoa o viu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: é claro que esse também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando os olhos para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Pedro então, saindo dali, chorou amargamente. Até aqui. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra e clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que nos guie, Pai, em meio a esses versos. Abra nosso coração e entendimento, para que nós consigamos compreender as verdades aqui contidas e ressignifique, Pai, o nosso coração, para que nós possamos, Pai, sair daqui bem melhores que entramos. Fale ao nosso coração poderosamente, Pai. E essa oração que fazemos, Deus, não é dos nossos méritos, mas de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus, ao ser preso no Getsemane, ou seja, nos jardins das oliveiras, ele foi levado à casa de Anás, que era sogro de Caifás, que por sua vez era o sumo sacerdote naquela época. E depois ele foi levado ao Sinédrio, que era o quê? O conselho das pessoas importantes da época que tomavam as decisões ali em Israel. E debaixo de muita arbitrariedade, desde a forma como Cristo foi preso, seja no horário para onde foi levado primeiro, para onde ele foi levado depois, todos os maltratos, a violência, o escárnio, ofensas e zombarias que Cristo sofreu. Tudo isso foi de forma que muito injusta, de modo incorreto, e tudo com um propósito, mas muito bem definido, que era qual? Achar alguma coisa que pudesse imputar alguma culpa a Cristo, culpa que ele jamais teve. Meus irmãos, uma culpa que na verdade era minha e sua, mas pela vontade de Deus iria recair única e exclusivamente em cima do seu filho, para que eu e você pudéssemos ser redimidos pelo sacrifício dele naquela cruz. Muitas vezes, meus irmãos, eu e você, nós nos indignamos com tantas injustiças que vemos por aí, que sofremos no dia a dia. E quando nós investimos a nossa energia em se revoltar, em ficar revoltado com as coisas, de se indignar, até mesmo agir contra essa injustiça, a gente coloca muito empenho nosso com relação a isso, sendo que elas pode ser comigo, com você, ou pode ser com algum familiar, com alguém próximo.
Mas eu e você, nós esquecemos o quanto Jesus foi injustiçado em favor de nós. Quando nós não fazemos valer o quê? O sacrifício que Ele fez naquela cruz. Essa é a realidade. Quando eu e você esquecemos disso, a nossa autojustiça falará muito mais alto. Quando não fazemos a vontade de Deus em nossas vidas, a nossa justiça própria vai gritar. E isso nos faz lembrar que nós devemos nos indignar com toda a injustiça? Sim, sim. Mas também devemos nos indignar ainda mais com as injustiças que cometemos contra Cristo. Meus irmãos, estamos hoje diante de um texto que vai falar muito ao meu e ao seu coração, amém? Eu dividi esse estudo aqui em 3 pontos, a fim de observarmos o quão fraco, frágeis, volúveis eu e você somos distantes de Deus. Um texto que nos revelará o quanto eu e você podemos errar ao nos afastarmos minimamente de Cristo Jesus. Por isso eu convido você a ler novamente comigo os versos 54 e 55. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ver ponto a ponto, amém, igreja? Então leia comigo os versos 54 e 55 novamente. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, e Pedro os seguia de longe, e acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles. Vamos tentar visualizar, contextualizar na nossa cabeça essa cena aqui. A casa do sumo sacerdote naquela época era composta de dois pavimentos, 2 pisos, um mais alto e um mais baixo, um inferior e um superior. E Pedro estava na parte baixa, na parte inferior, no pátio da casa. Nós temos que lembrar onde era isso aqui, porque aqui não era o local onde o sinédrio, que era o conselho dos anciãos e das pessoas influentes, se reunia formalmente para fazer o quê? Um julgamento. Não era. Ali não era o local que Cristo deveria ter sido levado. Aqui eram as dependências do palácio do sumo sacerdote, para onde Cristo foi levado após passar pela casa do sogro dele. A coisa já havia começado errado. Os outros evangelhos vão nos dizer que Pedro e provavelmente João chegaram até a casa do sumo sacerdote. Pedro, por não ser conhecido pelos que viviam dentro do palácio, ele vai ficar do lado de fora, no pátio, junto à guarda que estava reunida ali em volta da fogueira, se aquecendo ao redor do fogo. E João, ele vai entrar primeiro. E por que é importante essa informação aqui? Nós veremos agora, no decorrer do texto. Leia comigo o verso 56. Então, uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Meus irmãos, um detalhe importante aqui é porque o discípulo que entrou primeiro, porque o discípulo que entrou primeiro provavelmente era João, por conta da riqueza de detalhes do relato dele no seu evangelho. Só uma pessoa que esteve presente conseguiria relatar tão precisamente o que aconteceu lá. Olha que João escreveu a respeito dessa passagem aqui, desses versos que eu li, a respeito disso. João 18, 15. Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. 18, 15 e 16. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Então não era só Pedro, era Pedro e mais um. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta do lado de fora.
Então o outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Portanto, eram duas pessoas que estavam ali, dois discípulos, Pedro e mais um. E pela riqueza de detalhes que João dá, tudo indica que era ele. Portanto, irmãos, Pedro também entrou no palácio de Caifás. Ele ficou lá fora, mas ele foi posto para dentro, onde Jesus estava sendo julgado. E Deus permitiu que isso acontecesse dessa forma, para mostrar para mim e para você o quanto eu e você podemos achar que estamos próximos de Deus, mas na verdade podemos estar mas muito distantes. Pedro, por diversas vezes, bateu no peito, se gabou do que? Da sua fidelidade a Cristo. Olha só o que ele falou em Mateus 26, 33, presta atenção. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda, Jesus, ainda, Senhor, que todo mundo que está aqui deserte, corra, fuja, eu nunca desertarei. Palavras dele. Mateus 26, 35. Pedro respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, Senhor, eu morro, e de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pensa numa pessoa que tinha o seu alicerce na sua autoconfiança. Será Pedro. Irmão, Jesus aqui havia acabado de afirmar que antes mesmo que o galo cantasse 2 vezes nessa noite, a noite a qual estamos falando aqui, você, Pedro, apesar de toda a sua segurança, apesar de toda a sua altivez, de toda a sua empolgação, você vai me negar por 3 vezes, Pedro. E no verso de número 56 de Lucas, a serva que abriu a porta, que deixou ele entrar no palácio do Senhor, olhando ele fixamente, o que ela disse? Você também estava com ele. Ele foi reconhecido. Ele foi reconhecido. E aqui, irmãos, chegamos no primeiro ponto da mensagem de hoje. A mensagem de hoje está lá no telão. Tão perto, tão longe. O primeiro ponto é quando eu e você, nós nos fazemos do quê? De desentendidos. Um pai disse a seu filho: moleque, olha, eu trabalho pra caramba, eu dou um duro danado, eu ralo pra caramba, de sol a sol, para você estudar numa boa escola. Portanto, moleque, presta atenção, é o seguinte: se você tirar nota baixa na prova amanhã, se você for mal nessa prova, preste atenção, me esquece, entendeu? E no outro dia, quando o menino voltou para casa da escola, o pai perguntou a ele: e aí? Como é que foi na prova? O menino olhou e falou assim: quem é você? Ou seja, usou a situação para se fazer do quê? Desentendido. Meus irmãos, nós nos comportamos assim. Isso é engraçado, mas nós nos comportamos assim. Para eu e você se safar de uma enrascada, de uma situação difícil, eu e você agimos assim. Fingimos que não é com a gente. Sabe aquela cara de: não sei, não, eu nunca vi, não, e erra, não sei. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, eu vou contar de novo, porque isso falou muito ao meu coração e ilustra bem o que eu estou tentando dizer aqui, que tem muito a ver com aquilo ali. Tão perto, mas um vacilo tão longe. Eu me recordo de um episódio que aconteceu na minha família com meu pai. E ele tinha um carrinho velho, na época era mais ou menos, hoje seria muito velho.
Uma Brasília 78 azul, coisa mais linda. Ele cuidava, sabe, conservada, era o xodó dele. E um belo dia, ou melhor, de madrugada, meu pai trabalhava como guarda noturno do departamento de estradas e rodagem em Tupã. 5 horas da manhã, caindo uma tempestade, mas olha, daquelas que não enxergava nada, uma chuva que não parava mais, dando hora dele entrar e não passava. Meu pai então, ele sempre ia a pé, porque era uma rua só de casa, então ele decidiu pegar o carro naquele dia e ir até o trabalho. Pegou a Brasília dele, tomou a rua e foi embora, e a chuva, nossa, malhando para valer. Bem próximo ao DR lá em Tupã, quem já foi lá sabe o que eu vou dizer, tem umas valetas que correm muita água, uns rebaixamentos assim bem acentuados, bem fundo. E meu pai se esqueceu dessas valetas e passou com o carro sem frear. Conclusão, o carro passou, deu um salto e foi atingir justo um caminhão que estava parado ali, sem a carroceria, só com o chassi, aquela parte de ferro. O que aconteceu? Acabou com a lateral e o teto do carrinho. Torceu o carro inteiro, o xodó dele, acabou. Mas apesar de todo o dano que aconteceu, meu pai não sofreu nenhum arranhão, graças a Deus. E o carro andava ainda. O que ele fez? Mais do que depressa, olhou para um lado, para o outro, chuva que Deus mandava que não parava, ligou o motor, o carro pegou. O que ele fez? Foi embora. Aí no outro dia, passado tudo isso, passado a adrenalina, ele pegou a Brasília dele, porque ele cuidava muito daquele carro, e foi no funileiro fazer um orçamento para arrumar a lataria do carro. E o dono da oficina, ele morava perto da onde aquele caminhão estava parado. Ele viu o caminhão batido, ele ouviu a batida, e viu o carro do meu pai, viu a cor da batida, viu a batida do carro do meu pai, juntou 2 mais 2 e falou: então foi o senhor que bateu o carro hoje cedo lá, na hora da chuva? Trazendo o caminhão está com a marca exatamente da cor da sua Brasília, o formato da batida que é o mesmo que se encaixa no ferro lá do caminhão. Era só somar o quê? 2 mais 2. Então ele disse: meu pai, então foi você que bateu lá, né? E eu que estava junto. E ouvindo, depois ouvindo meu pai contar aquilo para um amigo, aliás, eu não estava junto, perdão. Ouvindo meu pai depois contar aquilo para um amigo, e sabendo de toda a seriedade do meu pai, do temor dele a Deus, e que Deus representava na vida dele, o que eu fiquei aguardando a resposta que ele deu para esse homem? Sim, fui eu mesmo, eu que bati. Era isso que eu esperava, porque eu ouvi isso a vida inteira. Mas aí, a exemplo do menino que esqueceu do pai, e meu pai, percebendo que o funileiro não tinha visto a batida, ele estava deduzindo pelas evidências que constatou no carro do meu pai e no caminhão, meu pai diz: não fui eu que bati. E contando isso para uma outra pessoa. Irmãos, de verdade, naquela época eu nem gostava de crente, vou ser bem sincero, de meu coração. Eu já não ia mais à igreja com os meus pais, mas eu sempre vi que a forma correta que meu pai agia em toda e qualquer situação. Aquilo para mim, meus irmãos, foi um peso, uma decepção tão grande, mas tão grande, que me marcou assim profundamente. Me fez questionar qual que é a vantagem de servir a um Deus da forma como meu pai servia. Se no fundo, na hora do aperto, na hora que a casa cai, a gente tem que mentir para se livrar de uma situação complicada. Eu ouvia dele, da minha mãe, dos outros irmãos da igreja, que nós temos o quê? Que temer o Senhor, que somos povo santo, que temos que viver na dependência de Deus. E na primeira oportunidade que eu tenho de ver meu pai exemplificar isso de forma clara, de forma notória, o meu pai mentiu.
Meus irmãos, o meu pai, depois de Cristo Jesus, eu disse isso na igreja lá em Tupã recentemente. Depois de Cristo, ele foi o maior exemplo de fidelidade e obediência a Deus que eu conheci. Aqui é minha esposa que pode testificar isso. Meu pai, até o último segundo de vida dele, louvava e engrandecia o nome santo de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? É que mesmo com toda fidelidade, amor, obediência a Deus, se você se distanciar um pouquinho sequer, seremos facilmente vencidos pelo que tem dentro do meu e do seu coração. Meu pai também era um pecador, igual eu e você. E só a título de refresco, de memória, o que foi mesmo que Cristo disse que habita dentro do meio do seu coração? Mateus 15, 19 e 20, preste atenção. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias, essas coisas que tornam o homem impuro. Meu pai era um pecador, igual eu, igual você. Assim como Pedro também era. O meu pai, pensando nas consequências que teria se confirmasse que ele havia batido no caminhão, ele prefere fazer o quê? Desentendido, de negar o que havia acontecido. E Pedro, com medo do que poderia também lhe acontecer, na medida que via o que acontecia com Cristo na mão daqueles que o acusavam, o que ele vai dizer? Lê comigo o verso 57. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Meus irmãos, esse era Pedro. O que é considerado por muitos aí a pedra fundamental da igreja de Cristo na terra, e não o próprio Cristo. Uma pedra de tão fundamental que é exatamente igual a mim e a você, um pecador, e também careceu da graça de Deus na sua vida. Lê comigo o verso 58. Dali a pouco, outra pessoa ouviu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou eu. Sabe quando acontece algo desse tipo com a gente? De sabermos de alguma coisa, de sabermos de algo, de ter visto algo, de ter feito algo que, uma confissão disso por nós, certamente traria algum tipo de consequência. Uma situação assim, já passou por uma situação assim? Meus irmãos, quando isso acontece, o que geralmente, a primeira reação minha e sua, é fazer cara do quê? De paisagem. É a reação natural, do meio do seu coração. Eu não sei de nada. Eu não vi não. Não vi não. Imagina, jamais. Nunca. Você está doido. Mas a pessoa que suspeita ou afirma ter visto você fazer aquilo, ou dizer que você sabe do que se trata, ela continua insistindo, ela continua ali firme, pois ela está certa que era você mesmo. Meus irmãos, a gente já fez cara do quê? Desentendido, dito que não era a gente, que eu e você não vimos absolutamente nada, que jamais faríamos aquilo. Ou seja, mais uma oportunidade de dizer o quê? A verdade. E o que nesses casos eu e você fazemos? Aproveitamos a chance de desmentir a situação, de pedir perdão e confirmar o que estão dizendo contra eu e você? Geralmente é isso que nós fazemos. Será que foi isso que Pedro fez?
Leia comigo o verso 60. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Até aqui. Não sei. Não sei o que você está falando. Você está doido. Meus irmãos, a luta consigo mesmo é a mais difícil. E quando isso acontece comigo e com você, nós somos tentados a não dar o quê? Uma de desentendido. Mas de muito entendido. Não é? Não vamos dar uma de desentendido, porque não colou. Já foi. Essa tentativa já foi. A pessoa insiste que é você. Aí você passa a dar uma do que? Eu e você. De muito entendido. Afirmando categoricamente: não sei de nada, não vi, não fui eu. O tom até muda. O tom da nossa conversa até muda. Aqui já deixa de ser o que? Aquela situação que basta fazer cara de não sei, dizer que não. Tudo vai acabar. Não, aqui não. A pessoa disse isso uma vez, não deu certo, agora ela afirma com todas as letras que foi você, foi eu que fez. E ao invés de nós aproveitarmos a oportunidade de nos redimir, primeiro com Deus, primeiro com o Senhor, depois com aquele a qual nós erramos, quando deixamos de dizer a verdade, o que a gente faz? A gente engrossa a voz. A gente engrossa a voz. Aumenta o tom. Estamos ríspidos com as pessoas. E mantemos o quê? A nossa postura, agora com muito mais o quê? Altivez e determinação. Não foi eu, rapaz. Você está louco? Meus irmãos, é o nosso coração gritando dentro de nós: seja firme, vai lá, você consegue, vai. A primeira vez falhou, mas agora se impõe que você vai conseguir contornar a situação. Se desmascarar agora, imagina a vergonha que você vai passar. Imagina, todo mundo falando na cidade inteira dessa mancada que você deu. Segura firme, sustenta isso aí. E tudo isso na esperança de que o outro se convença o contrário, né? E desista de continuar com aquela acusação. Isso é o meu e o seu coração. Ou é só comigo? E Pedro? E Pedro? Ah, Pedro, hein? Ele fez dessa maneira? E mais uma vez, ele disse a verdade? E qual foi a reação daqueles que acusaram? Será que eles se convenceram que eles estavam enganados? Porque Pedro bateu e falou: não sou eu não. Passou a primeira, não deu muito certo. A segunda, não, é você sim, não sou eu. Será que eles se convenceram que Pedro realmente não era? Lê comigo o verso 59. E tendo passado quase uma hora, outra pessoa afirmou: é claro que esse também estava com ele, pois ele é Galileu. Meus irmãos, nós já fizemos cara de paisagem, a gente já fingiu de morto e nada, não colou. Já engrossamos a voz, mudamos o tom da voz da conversa para ser convincente e nada, também falhou. Agora só nos resta o quê? Mais uma tentativa, mais uma. Pois aqui, nós, diante dessa situação de comportamento nosso, nós já estamos tão convencidos que o que nós estamos dizendo é verdade, que agora a insistência do outro em dizer que é mentira vai se tornar o quê? Uma ofensa. Você vai começar a se sentir ofendido porque o outro continua falando: não, tenho certeza que foi você. Você, rapaz, a gente vai me lembrar, nós vamos ficar ofendidos. A gente fica tão envolvido com a inverdade que nós mesmos criamos, que agora parece que ela passa a ser a maior verdade da nossa vida. E eu e você ficamos bravos, ficamos irados com o outro que tenta provar o contrário. A gente ferve o ragador.
Pedro. E Pedro? Não, Pedro não. Pedro era muito melhor que nós. Era pedra angular da igreja de Cristo. Bem melhor que eu e você, não é? Agora sim, Pedro, ele vai se desculpar, vai dizer a verdade. Será que foi isso que Pedro fez? Leia comigo, olha só o que Mateus 26, 7 e 4 diz. Presta atenção. Então, Pedro começou a proferir maldições e jurar: não conheço esse homem. Meus irmãos, agora Pedro, ou talvez eu e você, algum dia, nós começamos o quê? A ofender o outro. Tentamos carne de paisagem, não deu certo. Engrossamos a voz, não deu certo. Ah, agora eu estou ofendido. Você realmente não acredita em mim, né? Agora você está ofendendo. Além de ter errado a primeira vez, de não ter aproveitado a chance de se redimir a segunda vez, agora seremos tentados a cometer mais pecados ainda. Quais são? Ira, ofensa, amaldiçoar o outro. Percebeu o rastro de coisas boas do pecado desde nossas vidas? É só coisa ruim. E tudo isso por quê? Porque nós nos distanciamos 1 milímetro sequer de Deus, minimamente falando. Meus irmãos, eu creio, de forma particular, estudando as Escrituras, que a conversão sincera, de verdade, para valer, de Pedro, inicia exatamente aqui. Olha o quanto que Pedro andava com Cristo, hein? O quanto ele andou. Exatamente aqui ele se converte. Deus muda a realidade dele, quando ele entende quem de fato ele era. Quando ele deixou de bater no peito e falar: não, eu me garanto. Quando ele entende quem de fato Cristo era. Leia comigo a continuação do verso 60 até o verso 62. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras de Cristo que havia lhe falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro então, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, Pedro, com toda a sua autoconfiança, com sua altivez, caiu em tentação. Meu pai, com todo o sentimento de perda financeira que ele teria, caiu em tentação. Eu e você, certamente por um motivo ou por outro, em alguma medida ou em outra, também já caímos nessa mesma tentação. E isso aqui tem que falar muito ao meu e ao seu coração, no sentido de alerta. Toda vez que nossos olhos estiverem aqui, ó, só no nosso plano, na horizontal, eu e você cairemos em tentações. A nossa oração a Deus é que Ele sustente o meu e o seu olhar, o meu e o seu entendimento, aqui, ó, na vertical, nas coisas que vêm do alto, e não nas coisas desse mundo. Enquanto a minha e a sua vontade estiver alicerçado em nós mesmos, enquanto o nosso entendimento estiver alicerçado na força do nosso braço, anota aí, mais cedo ou mais tarde nós cairemos. Não se iluda. Eu e você, quando mergulhamos dentro das Escrituras, fica aquele sentimento de condenação ao que Judas fez com Cristo. Quem aqui não? Todo mundo. Ah, Judas, tinha que ser você, né? Analisando os textos, eu e você condenaríamos facilmente o Sinédrio,
pelo que fizeram. Os escribas e fariseus, pelos que fizeram. Só que a gente esquece que todos eles, sem exceção, estavam próximos a Jesus, mas não estavam nele. Eis a diferença. Aqui está a diferença. Eu e você estando em Cristo, presta atenção, igreja, eu e você estando em Cristo, vai resultar numa vida perfeita minha e sua? Sim ou não? Não. Mas uma vida em Cristo significa que já não somos nós, irmãos, mas é Cristo que habita dentro de mim e de você, através do seu Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. O Espírito Santo de Deus vai nos acusar, sim, toda vez que nós estivermos no momento de cometer um erro. Nós vamos saber. Quando nós não temos Cristo na nossa vida, erro para a gente é coisa certa. Por quê? Você não sabe. Eu e você não sabemos, não temos parâmetro. Mas uma vez que nós temos entendimento bíblico, sabemos a vontade de Deus, quando eu e você tiver para errar, nós sabemos. Não vamos ser, nós sabemos. Nós sabemos. Erro de qualquer espécie, de qualquer esfera, em qualquer área da nossa vida. Nós sabemos quando nós estamos diante daquela vontade de errar. Mas o Espírito Santo de Deus fala: volta lá, velho homem, você não é mais um velho homem, você mudou, Deus mudou sua realidade, e vai nos guiar. E se errou? Errei, perdão Senhor, eu errei. Ele vai nos guiar sim, a um pedido de perdão sincero, e é uma reparação se houve algum dano com relação ao seu erro, até suportar toda e qualquer consequência que esse erro pode trazer. Mas jamais perderemos o foco em quem eu e você temos crido. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, isso é muito importante. Cristo já libertou eu e você, igreja, das correntes do pecado original, lá de Adão. Foi posto no meu e no seu pé. E a sua graça, a graça de Deus, agora já nos é o que? Suficiente. Assim como era para Paulo. E Ele vai nos sustentar e nos guiar nos caminhos que levam até agora. O único caminho, a única verdade, aonde existe a verdadeira vida. Onde que é, irmãos? Cristo Jesus, o autor e consumador da minha e da sua fé. Amém, igreja? Meus irmãos, o nosso pedido de oração é que Ele sustente eu e você nisso, e pedir perdão pelos equívocos que nós cometemos diariamente, porque nós erramos todo santo dia. Quem não é servo, quem pertence ao mundo, não sabe nem que errou. Para ele, trair a esposa e contar para os amigos no futebol, ele é o cara. Para a mulher trair o marido e chegar no cabeleireiro e fofocar com todo mundo, nossa, é ela. Para você colar na sua prova na escola e se gabar com os outros, nossa, é ele. Para você defraudar no seu trabalho, desviar recursos do seu bolso, nossa, como ele é esperto. Meus irmãos, seja em qualquer área da minha e da sua vida, seja em qualquer tipo de situação que eu e você possamos estar envolvidos, preste muita atenção. Você não faz parte mais do mundo, você faz parte do reino. E o Espírito Santo de Deus que já habita no seu coração vai te dizer sim, que você está prestes a cometer o erro, e se errou, que você errou. Agora, qual que é a resposta minha e sua com relação a isso? É
Fazer cara de paisagem? É engrossar a voz para não fui eu? É se ofender com aquele que pegou você no flagra? Não. Fala, Senhor. Primeira coisa, Senhor. Porque nós não erramos com o próximo. O erro com o próximo já é consequência do nosso erro com Deus. Porque Ele deu a sua palavra e o Espírito dEle para nos guiar em meio às tentações desse mundo. Senhor, perdão. Nosso Pai é o nosso Pai que está no céu. Ele é misericordioso. Mas Ele é misericordioso com aquele que reconhece Ele como seu Deus e que tem um coração sincero, firmado nele. Arrependa-se e mude. Como Cristo disse à mulher que ia ser apedrejada: vai e não peques mais. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, nós temos que mudar o nosso comportamento nessa sociedade, em qualquer esfera da nossa vida, para que as pessoas olhem para a gente e vejam Cristo e não o velho homem. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos pedir isso ao Senhor.